Oi, então vamos dar continuidade. E agora a gente vai falar de alguns reflexos do recém-nascido e a avaliação desses reflexos. Então, o primeiro reflexo que a gente vai, que vai ser avaliado. E para que, Ive, a gente vai fazer essa avaliação? Gente, vocês vão reparar que todos esses reflexos, todos esses testes que a gente vai fazer com os recém-nascidos, vão testar reflexos mesmo, sabe? Então, diz muito respeito da parte neurológica, na parte perceptiva do recém-nascido, se o desenvolvimento cognitivo dele tá ok, tá bom? Se ele não tem nenhuma paralisia de membro, se ele não tem nenhuma, comprometimento mesmo, motor. Então, vamos lá que a gente vai dar uma olhada em quais testes são feitos, tá? Então, o primeiro que eu vou falar com vocês é o reflexo de Moro. O que seria um reflexo de Moro? São aqueles sustinhos, sabe? Que o bebê leva, como se fossem uns espasmozinhos, que ele estica o pescocinho, que ele abre os bracinhos, estende, tá? De uma forminha meio desordenada, desordenadinha mesmo, meio descoordenadazinha, chora. Então, ele dá aquele sustinho assim, abre o bracinho e começa a chorar. Então, como que a gente vai estimular para a gente perceber se ele tem esse reflexo? A gente vai dar alguns estímulos bruscos, um barulho forte, né? Dar um movimentinho nele mais forte, e aí ele vai ter esse reflexo de Moro positivo ou não. A gente vai avaliar e vai fazer todas as anotações. Reflexo de sucção. Esse daí a gente vai chegar a um objeto, estimulante, próximo à boquinha do bebê. Pode ser até mesmo com o dedo, tá, de luva. E ele vai ter, para ser positivo esse reflexo, ele tem que começar a fazer a sucção. Significa que ele vai ter condições de o quê? De pegar a mamada, de ter sucção, de conseguir sugar o peito da mamãe, tá? Se ele não tiver esse reflexo de sucção, como que ele vai se alimentar? Então é importante fazer esse reflexo de sucção, daí dá positivo. Outro reflexo que a gente tem que analisar é a fuga à asfixia. O que vai fazer? O que o pediatra faz? Ele põe o bebezinho, tá? Em decúbito ventral, então de barriguinha para baixo, com o narizinho assim, com a facezinha pro colchão. E aí o bebê, ele tem que fazer o que para dar positivo, para esse reflexo estar ok? Ele tem que imediatamente virar a cabecinha para buscar, tá? Virar o rostinho para buscar o quê? Liberar o narizinho e a boquinha para ele respirar, tá? Então essa é a fuga-asfixia, o reflexo da fuga-asfixia. Outro reflexo é o reflexo de Basinski. Qual o nome? Por que esse nome? Que tipo de reflexo é esse? Qual o estímulo que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pezinho do bebê e vai passar, um objeto ou o próprio dedinho, sabe? Vai ter um estímulo, então, tátil, firme, vai ter que ser firme, mas não é pra sentir dor, é pra ser firme, tá? Mas não que faça com que doa. E aí, quando a gente faz esse movimento aqui na planta do pezinho do bebê, ele tende a estender o dedão, a estender o dedãozinho do pé e a abrir, sabe? Separar os outros dedinhos. Então, esse é um estímulo de reflexo, chamado reflexo de Babinski. Tá vendo que a gente está testando vários tipos de reflexos cognitivos, motores, tá? Outro reflexo que a gente testa é o reflexo de preensão plantar ou preensão palmar. Lembra quando a gente chega pertinho do bebê, mas isso daí já tem até uns diazinhos, que a gente encosta a mãozinha assim, faz um estímulozinho na mãozinha do bebê, ele segura o nosso dedinho, ou no pezinho ele faz esse movimentinho assim, ó, com o pé, quando a gente passa o dedinho, fica passando o dedinho, ele fica tentando prender, sabe, o nosso dedo, segurar o nosso dedo, tanto com o pezinho, tanto com a mãozinha. Então, esse é o reflexo de preensão palmar ou plantar. Então, ele aperta os dedinhos dele, tanto das mãos quanto dos pés, quando a gente passa o nosso dedo, nessa partezinha do corpo, e ele tenta prender o nosso dedo. E à medida que a gente puxa, ele vai apertar mais, com mais força.
Então esse é o reflexo positivo, né? Quando ele consegue segurar e ainda apertar. Quando a gente tenta tirar o dedo, eles agarram, mas agarram mesmo. Então, quer dizer, positivo para quando isso acontece, é um sintoma positivo. Gente, se o bebê falhar, né, não for positivo algum desses testes, tem que ser feito outras avaliações, porque, igual eu falei com vocês, a gente está testando aqui com esses reflexos motores, reflexos neurológicos, para saber se está tudo ok com o bebê nessa parte. Então, se tiver algum desses reflexos que estão dando, não estão dando positivo, o bebê não está conseguindo responder aos estímulos como deveria, então tem que ser feito mais averiguações para procurar alguma normalidade, tá bom? O próximo reflexo que nós vamos falar é o reflexo de busca. O que seria isso? É que quando a gente toca com o nosso dedinho, né, alguma coisa em torno da boquinha do bebê, ele vira o rostinho para o lado que a gente estimulou. Então, se eu toquei desse lado, ele vai vir o rostinho para esse lado. Se eu toquei para esse lado, ele vira o rostinho para esse lado. Esse é o reflexo de busca positivo, se ele fizer isso, tudo certo, tá? Esse reflexo vai fazer o quê? Vai ajudar pro bebê, pro recém-nascido, encontrar o seio da mamãe para quando ele for amamentar, tá? O próximo que nós vamos falar é o reflexo de marcha. Apesar do bebê recém-nascido não saber andar, mas ele já tem consigo esse reflexo. Uma vez que a gente segura na axilazinha do bebê e põe ele de pé, apoiando na axila dele assim a mãozinha, ele ergue uma perninha, ele ergue a outra perninha, como se ele estivesse andando. Então, esse reflexo vai só mesmo até o primeiro mês do bebê, tá? É o primeiro reflexozinho a desaparecer, porque alguns dos outros que a gente está falando vão continuar ainda, porque vão ser necessários para a vidinha do bebê até um determinado momento. Igual o que a gente falou agora há pouco, o reflexo de busca. Ele vai ser necessário ele ter durante um bom período, porque ele vai amamentar, né? Mas esse aqui de marcha, daqui a pouco some por quê? Porque ele vai começar a ter outros, como engatinhar, até andar, né? E o último reflexo que nós vamos falar é o reflexo de Gallant. Esse reflexo a gente vai colocar o bebezinho deitadinho de bruços, né, de barriguinha para baixo, e a gente vai tocar na barriguinha dele e vai percorrer a mão para o lado esquerdo. E aí, quando a gente percorrer a nossa mão para o lado esquerdo, a criança tende a quê? A virar para o lado esquerdo. Se a gente fizer tocar e vir com a mão se estendendo pelo lado direito, ela tende a se estender pelo lado direito. Significa o que também, gente? O bebê, ele está tendo a percepção de onde está sendo tocado, ele está respondendo, está tendo um reflexo para onde ele está sendo tocado, tá? E por hoje é só, e esse é o último reflexo que eu queria falar com vocês, tá bom? Até a próxima aula. Obrigada.